E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PL 300. Bom, nas últimas aulas a gente começou ali a ver alguns gráficos de IA, né? A gente viu Decomposition Tree na aula anterior. E hoje a gente vai verificar aqui mais um gráfico bem importante aqui, tá? É um dos gráficos preferidos aqui do Power BI, eu poderia dizer isso. E é um gráfico que ele pede bastante na prova de certificação, tá? Hoje a gente vai falar sobre os principais influenciadores, ou Key Influencers aqui, né, em inglês, que é um dos gráficos aqui, como eu falei anteriormente, preferidos do Power BI. O Power BI, quando lançou esse gráfico, né, ele falou muito desse gráfico, é por isso que ele cai bastante na prova, porque ó, eu ainda acho que as pessoas hoje em dia não usam muito esse gráfico, mas ele é um gráfico muito importante, ele é bem legal, tá? Consegue te dar alguns insights bem legais aqui dentro do Power BI. E é um gráfico que ele pede bastante na prova de certificação, tá? Eu não me lembro se caiu na minha prova, mas a maioria dos testes que eu fiz ali para praticar e etc. sempre tinha a questão aqui relacionada ao Key Influencers. E se eu não me engano, eu também tive questões, tá? Tive pelo menos uma questão de Key Influencers que ou que tinha que explicar, né, ali o gráfico, né? Ou falar qual que era o gráfico, ele te dá um enunciado ali e ele te fala qual que é o gráfico, né? Então aqui falando um pouquinho mais de prova de certificação, tá? O que que precisa ficar esperto, tá? Ele pode te dar um gráfico ali e te perguntar o que, que esse gráfico está dizendo. E a gente vai verificar aqui, né, para a gente mostrar como que o gráfico funciona, para mostrar qual que é a estrutura dele, qual que é a imagem, etc. E ele pode perguntar também, né, você tem uma base de dados ali, né, e etc. E você precisa saber quais são os valores. É uma questão muito fácil, tá? Porque o nome do gráfico ele já meio que te mostra isso, mas ele pode perguntar: eu tenho um gráfico e eu tenho a base de dados, né? Eu quero saber quais são os dados que mais influenciam nessa métrica. Qual gráfico você poderia utilizar? Então você tem os dados e você quer um gráfico que faça para mostrar quais são aqueles os dados que mais influenciam nesse valor. Então você pode utilizar, né, um gráfico aqui de principais influenciadores, porque você vai ter um valor e você vai ter os valores que influenciam esse valor, né? Então o nome ali você já vai consegue assimilar, né? Então sempre que você tiver ali na prova algo que é para mostrar os principais influenciadores, o gráfico vai ser o Key Influencers, ou principais influenciadores aqui em português, tá? E como eu falei anteriormente, a gente vai verificar aqui um pouco mais pra frente como que é a estrutura, mas a gente consegue, a gente vai verificar aqui um pouco mais pra frente, né? Eu tô correndo aqui. Bom, então, aqui nessa imagem, tá? Então a gente pegou aqui, ó, Power BI Key Influencers. O que que a gente tem, né? Conceitos de uso. É um visual baseado em IA que identifica automaticamente os fatores que mais influenciam o resultado. Então, como eu falei anteriormente, né, esse é um gráfico que ele utiliza IA, aqui, né, ele vai pegar os seus dados ali e vai fazer uma análise e ele vai mostrar ali, você vai colocar uma métrica ali que você quer ser explicada, uma coluna, etc. E ele vai mostrar quais são os valores que mais influenciam naquela coluna, né, naquele valor. Ele analisa relações entre uma métrica y e variáveis explicativas. Então, como eu falei, você vai ter uma variável ali que vai ser a variável que você quer que seja explicada e as variáveis que você quer utilizar para explicar, né? Ideal para descobrir padrões, causas, insights e dados complexos. Então, você consegue, através da IA ali, ele vai conseguir verificar coisas que você talvez não consiga verificar ali olho a olho, tá? Então, é um gráfico bem legal. E a gente consegue verificar aqui, tá? Então, campos necessários. Aqui a gente vai ter um campo de análise, né? Um campo de explicação. O de análise vai ser o campo que você quer que seja analisado. E o campo de explicação é quais variáveis você quer utilizar ali para analisar isso, tá? E aqui alguns usos comuns: identificar o que causou aumento ou uma queda de uma métrica, analisar comportamentos de clientes, etc. E aqui a gente vai falar um pouquinho de boas práticas, que divide a análise entre métricas numéricas e categóricas, exibe a força e direção da influência de cada fator. Então é uma coisa que a gente vai conseguir verificar ali, mas a gente consegue selecionar para você quer saber se o que, que influencia para esse valor subir ou o que, que influencia para esse valor cair, tá? Permite filtrar e simular alterações no contexto dos dados. E como as boas práticas aqui, né, use dados limpos sem outliers extremos para maior precisão. Então aqui é bem legal a gente sempre saber se a gente tem outliers ali, a gente pode verificar isso através do scatterplot ou através do boxplot, né? E é bom a gente retirar esses outliers da nossa base de dados quando a gente for utilizar aqui esse gráfico. Escolha variáveis relevantes para evitar ruído estatístico. Então é bom a gente não colocar um monte de variáveis ali no Explain By, só as variáveis mais importantes que a gente quer realmente verificar. Combine com filtros e segrificações para diferentes cenários. Então você consegue utilizar filtros ali dentro do Power BI, tá? Ideal para análises exploratórias, diagnósticos e detecção de tendências. Como eu falei anteriormente, é quando você quer verificar ali, você quer fazer uma análise de valores, tá?
Então vamos entrar aqui no Power BI para a gente colocar a mão na massa. Bom, eu importei uma base de dados nova, tá? Eu pedi para o ChatGPT gerar, porque acredita ou não, a base que a gente estava utilizando, eu já tinha pedido para o ChatGPT gerar também, né? E ele gerou uma base que ela é muito genérica ali, os dados são muito parecidos, então a gente não consegue utilizar o gráfico. Então a gente vai verificar aqui o que acontece, mas naquela base a gente realmente não tinha como utilizar. Então eu pedi para o ChatGPT aqui gerar uma base que seja um pouquinho mais próxima da realidade para que a gente consiga gerar isso, tá? O que essa base tem aqui, tá? Então a gente tem uma loja aqui, né? Que a gente tem vendedor, categoria, a gente tem região, desconto, quantidade, valor unitário, valor total e o receita nível, tá? Então aqui, eu não sei quais são os valores que o ChatGPT colocou para gerar, tá? Mas aqui a gente tem o valor, né? Então dependendo do valor da compra ali, a gente tem aqui o nível, né? Que é alta ou baixa. Então vamos aqui, tá? Qual que é o gráfico dos principais influenciadores, tá? Se a gente for aqui, ó, a gente consegue verificar aqui, do lado do Python, a gente tem os principais influenciadores. Quando a gente clica aqui, o que ele pede para a gente? Ele pede o analisar e o explicar por, tá? Esses são os dois principais campos aqui. O analisar é o campo que você quer analisar. A gente vai analisar aqui por receita de nível, tá? Então, aqui a gente vai aparecer, né? Aqueles que a gente não tem campo em explicar por, porque a gente precisa colocar as variáveis que a gente quer que ele analise aqui para saber se essa variável influencia ou não a nossa coluna de receita nível. O que a gente tem aqui, tá? Aqui, principais influenciadores, principais segmentos. Os principais influenciadores aqui, o que influencia a receita nível a ser alta, como eu falei anteriormente, a gente pode mudar para alta ou para baixa. Então, se você quer analisar se aquele valor está subindo ou se aquele valor está descendo. A gente vai colocar aqui que eu quero verificar como que verificar quando que é o valor fica abaixo, tá? Então a gente vai clicar aqui e a gente vai começar a colocar aqui no explicar por, tá? Eu vou colocar aqui por região. Se eu colocar aqui por região, ele vai não foi encontrado nenhum influenciador. Então aqui só por região a IA não consegue verificar nenhuma tendência ali por região que faça com que a nossa receita nível abaixe, tá? Vamos colocar aqui por vendedor. Mesma coisa, tá? Então a gente não tem nenhuma que a gente não consegue encontrar uma tendência. A gente pode colocar aqui quantidade. Opa, quantidade ali, ele já encontrou alguma coisa pra gente, tá? Então vamos colocar aqui quantidade. Vamos colocar aqui categoria. E vamos colocar só isso para a gente não deixar muito confuso, tá? Então, bom, esse é o gráfico aqui, tá? O que que esse gráfico aqui mostra pra gente, tá? Aqui ele está selecionado, né? Se eu tirar aqui, ele não vai selecionar. Mas aqui a gente tem, por exemplo, quando a soma de quantidade diminui para 5,34, então se ali a quantidade daquela venda for menos do que 5, a probabilidade da receita ser baixa, do nível ali, aumenta em 9,87. Então a gente sabe ali que geralmente para uma lembrando que aqui essa base de dados, tá? Ela não é muito próxima da realidade, quando a gente só tem aqui nível alto e baixo. A gente poderia colocar mais níveis, né? Alto, médio e baixo. Mas como aqui só tem alto e baixo, ele vai ser um pouquinho extremos, né? Mas aqui a gente consegue verificar que a soma de quantidade diminui. Quando a soma de quantidade ali diminui para 5,34, a nossa probabilidade da receita ser baixa aumenta em 9,87 vezes. Então, se a gente tem menos de 45 itens ali vendidos, né, daquela compra, então a probabilidade, né, de ser baixa a venda vai ser 9,87. E quando a gente clica aqui aqui, a gente consegue, ele vai colocar um gráfico aqui pra gente, tá? Em média, quando soma de quantidade diminui, a probabilidade de receita a nível ser baixa aumenta. Aqui faz bastante sentido, né? Quanto menor ali a quantidade de itens, menor a nossa quantidade, o nosso valor de venda, né? E aqui no gráfico a gente consegue verificar, né? Porcentagem de receita a nível baixa. Então aqui, quando a gente tem aqui 0 a 100% ali aqui, 1, né? Então aqui a quantidade de venda foi 1, aqui a gente tem 15 vendas, né? Quando contagem ali, 100% de chance, todas as vezes que a gente teve ali apenas um item vendido, a nossa receita foi baixa, né? 100%. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Quando a gente chega aqui em 10, aqui 40%, 60%. Então a gente sabe que quanto mais aqui a quantidade de itens vendidos aumenta, aqui menor a quantidade, a porcentagem de ser baixa, tá? Então aqui ele verificou para a gente que quando a gente tem menos ali de 5,34 itens, a probabilidade dessa venda ser baixa é 9,87 vezes, tá? E aqui ele verificou, tá, que a categoria é acessórios. Então, quanto à categoria acessórios, é 1,35 vezes maior a chance da nossa receita ser baixa, tá? Então, aqui a gente verificou que a média aqui é 55,363, né? Mas aqui, se a gente clicar aqui, a gente consegue verificar que praticamente 70% das nossas vendas de acessórios ela foi baixa, né? Então, a gente consegue já verificar aqui, só por aqui,
que 75% das nossas vendas aqui quando foi de categoria de acessórios teve o nível baixo, tá? Então a gente consegue verificar aqui também já automaticamente como que foi as nossas vendas, né? A gente consegue verificar aqui que geralmente vendas de acessórios são baixas e quando aqui a venda de informática tem 50% de chance de ser de receita baixa ou não, tá? Então a gente também já consegue verificar aqui. Então aqui com esse explicar por, a gente teve essas duas informações, né? De soma de quantidade e de categorias. O que daria pra gente fazer também, tá? Uma coisa aqui que é bem importante, tá? Que é o que eu falei anteriormente, que eles podem pedir na prova de certificação. Ele pode te dar o gráfico assim, né? E pode te perguntar, né? O que ele está analisando? Então aqui ele está analisando a porcentagem de receita de nível baixo, então ele está analisando a receita nível pela categoria, tá? Então a gente precisa ficar esperto que ele pode te perguntar o que ele está analisando. Aqui seria, a gente está analisando a receita nível pela categoria. E o que ele pode perguntar também, tá? Quando a categoria, ele pode dar algumas opções, né? Ali, o que esse gráfico diz? Aqui a gente poderia ter uma opção, por exemplo, quando a categoria é acessórios, a gente tem 1,35 vezes mais chances de a nossa receita nível ser baixa, seria a resposta, tá? Como eu falei anteriormente, né, a gente tem aqui o que influencia a receita nível ser baixa, a gente pode alterar aqui para alta, né? Então aqui ele só alterou ali, né, para a gente o que é. Quando a soma de quantidade aumenta para 5,34, então quando for mais do que 5,34, aqui a gente tem 9,87 vezes de chance de a nossa receita, né, ser alta, tá? Então aqui ele só inverteu. Aqui a gente tem a parte de os principais segmentos, tá? Que aqui ele vai analisar toda ali a sua população e verificar, né? Então aqui, esse segmento 1 aqui, ali a gente teve 13 dados, né? Que todas as vendas ali foram altas. Se a gente clicar aqui, a gente consegue verificar, né? No segmento 1, a receita. Região não é sul e soma de quantidades maior que 17. Então sempre ali que a soma de região não for sul e a gente tiver ali uma quantidade maior que 17, todas as vezes ali a gente teve 100% das nossas vendas foi de receita alta, quanto do geral aqui foi 40,5%. Então aqui ele está fazendo uma segmentação, né? Então sempre ali na nossa base de dados que a região não foi sul e a soma de quantidade for maior que 17, significa que a gente teve venda alta, tá? Aqui o 2, né? Então região é sudeste, a soma de quantidade é maior que 12 e a soma de quantidade menor ou igual a 17 ali. Então sempre que a região ali foi sudeste, sempre não, né? 90% das vezes ali que a região foi sudeste e a soma ficou ali entre 12 e 17, a gente teve uma venda alta, tá? Então a gente consegue também, ele faz esses segmentos ali para que você consiga entender algumas análises da sua população, tá? Bom, eu acho que é isso sobre principais influenciadores, tá? Como eu falei anteriormente, esse é um gráfico bem importante que eles pedem bastante na prova de certificação, então você precisa ficar esperto sobre esse gráfico, tá? Sempre ali pensar no nome do gráfico, né? Principais influenciadores. Sempre que eles perguntarem para você ali a qual gráfico você utilizar para explicar quais valores influenciaram numa métrica, principais influenciadores é a resposta, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.